Olá, olá, Jéssica Souza aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Eu Quero Emagrecer. A aula de hoje é uma aula específica sobre autossabotagem. Então eu vou falar um pouco sobre os seus sabotadores, um pouco sobre o processo de sabotagem, e eu quero que você fique bem atento, bem atenta, porque essa aula ela é fundamental para você compreender durante o processo de coaching como se constituíram os sabotadores na sua vida e de que forma eles podem te ajudar, mas eles também podem atrapalhar a sua vida. E certamente, se você se interessou em assistir essa aula, ela vai te dar uma compreensão do porquê que possivelmente você nunca conseguiu um emagrecimento definitivo. Então, primeiramente, o que eu quero te dizer é que quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando, na verdade, de como a sua inteligência positiva ela pode agir ao seu favor. Então, basicamente, ou você tem inteligência positiva ou você está sofrendo de autossabotagem. Então, essas forças, elas são antagônicas, né? Quando você tem muito um, você tem pouco outro. Então, a gente pode avaliar o jogo de forças entre a sua mente ser sua amiga ou a sua mente ser sua inimiga. E isso vai determinar o verdadeiro potencial que a pessoa realmente alcança. Ou seja, se a pessoa ou você, né, tem agido de forma que a sua mente tem sido a sua amiga, você está alcançando todo o potencial disponível que você tem. Agora, se a sua mente tem trabalhado como sua inimiga, possivelmente você está perdendo muita energia no meio do caminho e não está atingindo o potencial que você deseja e precisa realizar. No programa Eu Quero Emagrecer Individual, eu faço uma avaliação de inteligência positiva, ou seja, qual nível de esforço que a sua mente tem trabalhado, se é a seu favor, se é contra você. De que forma? Avaliando o coeficiente de inteligência positiva. Então, eu tenho como medir a pontuação de inteligência positiva que você tem. E ela é expressa em percentagem de 0 a 100. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que estão buscando emagrecimento estão num nível de autossabotagem considerável. Então, elas normalmente estão entre 15 a 60, né? Sendo que a maioria delas estão com 20 ou 30% de QP, de coeficiente de inteligência positiva. Mas, Jéssica, qual é o índice ideal? O ideal é ter 75. Por quê? A proporção é de 3 pensamentos positivos para 1 negativo que você tem que ter. Então, se você está com abaixo de 75%, você precisa fazer um trabalho extremamente intensivo da anulação da sua autossabotagem para o emagrecimento, que somente o processo de coaching individual eu consigo fazer isso. No processo do Eu Quero Emagrecer em grupo, você consegue dar início, mas eu não consigo trabalhar individualidade. Eu só consigo trabalhar individualidade num processo exclusivo, confidencial entre eu e você. Então, de repente, avaliar a possibilidade, mas se você tem interesse de saber qual é o seu QP, ter uma devolutiva de como seus sabotadores funcionam, entre em contato comigo que eu tenho uma oferta diferenciada para você que faz parte do Eu Quero Emagrecer em Grupo, tá? Mas eu quero te dizer que fique tranquilo de antemão, porque 80% das pessoas pontuam abaixo do ponto de virada, que é 75. Ou seja, ficam longe de atingir o verdadeiro potencial que elas têm de sucesso e felicidade em qualquer área da vida que elas desejam, imagine no emagrecimento. E por isso você pode entender por que as dietas não emagrecem de fato. Porque as pessoas não estão trabalhando devidamente o potencial todo que elas têm, porque elas vivem em autossabotagem. Então, cada vez que você tem um QP maior, um coeficiente de inteligência positiva maior, você tem mais felicidade, você tem mais desempenho e você tem mais sucesso. E isso pode ser trabalhado no processo de coaching. Além disso,
Você ter um QP alto traz muita saúde para você. Por quê? Porque quando você está com a sua inteligência positiva, fortalecida, unificada, né, em um processo que você não se coloca em autossabotagem, o seu sistema imunológico ele fica mais eficiente. Você tem níveis menores de hormônio do estresse, que é o cortisol, e tem outros, né? Uma menor pressão arterial, você fica circulando em menos processo de dor, menos resfriado, sono melhor e menos probabilidade de hipertensão, diabetes e AVCs. Então, olha quanto que ter uma inteligência positiva, além de ter mais felicidade, além de ter mais sucesso, ela vai ajudar você, tá? E o que é que são as técnicas de inteligência positiva? Bom, elas foram criadas para gerar resultados sem a necessidade de ter o desenvolvimento de uma consciência psicológica profunda. Por isso que eu trabalho a autossabotagem através do processo de coaching. Ela não precisa de uma psicoterapia, não precisa a gente começar um processo de avaliação psicológica profunda do porquê que você pensa assim, onde surgiu isso, se foi na infância, que a gente precisa trabalhar de tal forma. Não. A gente faz uma abordagem direta, construindo novos caminhos no seu cérebro, novos caminhos neurais, caminhos que aumentam a sua inteligência positiva. E isso faz com que você aumente o seu potencial, porque você vai ter mais inteligência emocional, mais inteligência cognitiva, vai desenvolver novas habilidades, conhecimentos e ter novas experiências. Isso faz com que o seu cérebro aprenda um novo caminho, ele estabeleça uma mudança definitiva. E muitas vezes você não consegue estabelecer uma mudança definitiva porque você tem mudado, você tem o desejo de mudar, mudando apenas o comportamento. E isso foi a forma que você aprendeu. Mas não existe mudança de hábito, mudança de comportamento definitiva se você não construir um novo caminho no seu cérebro, um caminho neural, para que ele vire um hábito, porque um hábito, perceba, ele é automático. Você não precisa pensar sobre ele para fazer, às vezes você se pega fazendo. Por quê? Porque ele já é um hábito, ele já é um automatismo do seu cérebro. O seu cérebro já tem esse caminho neural estabelecido, né? E por isso as pessoas se mostram resistentes à mudança, mesmo querendo muito mudar. Quantas vezes você já desejou demais um emagrecimento e você não conseguiu de forma nenhuma estabelecer uma mudança? Você sempre se via voltando a fazer as mesmas coisas. Porque melhorias individuais normalmente costumam durar pouco, ou às vezes se desgastar de forma significativa. Você já se perguntou por quê? E a resposta é única. Porque você se sabota o tempo inteiro. Então, o que você precisa fazer é deter essa sabotagem e enfraquecer ela. Porque ela vai fazer o melhor que ela puder. Os seus sabotadores farão isso para te roubar de qualquer melhoria. E isso somente a inteligência positiva ela pode te ajudar. Entenda, ou você está no modo sabotador, ou você está no modo sábio, que é o modo da inteligência positiva. E os seus sabotadores, eles certamente são invisíveis para você. Mas uma certeza que você tem que ter é que eles destroem qualquer tentativa de aumentar a sua felicidade, o seu desempenho. Perceba quanto que você ganharia na sua vida tentando emagrecer. O que sua vida teria de melhor quando você emagrecesse? Talvez o seu relacionamento melhorasse, talvez a sua saúde melhore, a sua vida profissional melhore, diretamente porque você vai estar mais disposta, vai estar mais com mais vontade de realizar, de acordar. E isso dá um desempenho melhor porque você usa todo o potencial que você tem. Agora imagine se você funciona em modo de autossabotagem. Você acha que ele não vai destruir a sua tentativa de ser mais feliz e de ter mais desempenho? Só que quando você trabalha o seu sábio, você tem acesso ao seu conhecimento. Porque quando você está com o modo de autossabotagem desligado, você, ao invés de ir
no automatismo dos pensamentos e das emoções negativas, achando às vezes que você não vai conseguir, porque você nunca conseguiu. Quando você olha para o seu desempenho lá atrás, às vezes você enxerga oportunidades, enxerga tudo o que acontece como uma dádiva e consegue acessar o seu conhecimento para realizar as coisas que você sabe que te ajudam e faz com que você consiga fazer. Então, o acesso ao sábio, ao seu sábio, faz você ter discernimento e poderes mentais que talvez nunca foram explorados, porque a autossabotagem te encegueira, te deixa sem visão. Então, quando a gente trabalha a neutralização dos sabotadores e o fortalecimento do seu sábio através do processo de coaching, você acaba vivenciando um domínio, uma guerra para dominar diferentes partes do seu cérebro, porque o modo de autossabotagem é um modo estreitamente emocional, é um modo que vem de uma área do cérebro que é extremamente primitiva, né? Que é exatamente igual nos nossos antepassados. E o sábio já é uma forma nova, extremamente racional. Então, é lado direito do cérebro, o sábio, e lado esquerdo do cérebro, os sabotadores. Então, é sistema límbico com neocórtex. Então, isso são áreas diferentes ativas no seu cérebro, né? Isso vai determinar o verdadeiro potencial que você pode alcançar, que é o lado que você mais exercita do cérebro. Se você neutraliza a área do sabotador que você tem influenciado a sua vida inteira a funcionar, você neutraliza ele, começa a ativar a área do sábio, o que é que vai acontecer? Igual na academia. Você vai fazer musculação o dia todo, você vai exercitar o seu músculo. O que é que vai acontecer? Hipertrofia, o seu músculo vai enrijecer, ele vai crescer e ele vai ficar mais forte. É isso que acontece no processo de emagrecimento e quando a gente trabalha a autossabotagem, a gente enfraquece o lado do cérebro que vem sendo desenvolvido pelos sabotadores, a gente neutraliza eles, deixa eles quietinhos e fortalece o lado do sábio, que é o lado que vai dar acesso ao seu conhecimento. Então entenda, os seus sabotadores são os seus inimigos internos. E eles podem ser identificados através de padrões mentais que são automáticos, extremamente habituais na sua vida. É a sua própria voz, é a sua própria crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. A grande questão, entenda, não é se você os tem, mas quão forte eles estão. E isso a gente tem como identificar através do teste, né, de autossabotagem e o teste de identificação dos QPs. Então, desenvolvemos esses sabotadores a partir da nossa infância, para a gente conseguir sobreviver a ameaças físicas e emocionais. Só que quando nós chegamos à vida adulta, eles não são mais necessários, mas continuam sendo habitantes invisíveis na nossa mente. Então você não os vê como intrusos, porque eles foram aceitos e vistos por você através de sua confiança, porque ele lhe protegeu durante a infância. Só que hoje ele acaba prejudicando você e te colocando no ciclo de autossabotagem, tá? E aí a gente tem um sabotador principal, que é comum, na verdade todos os sabotadores são comuns, mas tem um que é extremamente forte em todos nós, que é o crítico. Ele é responsável por todas as emoções negativas que você tem. Então, se você sente raiva, se você sente medo, se você sente angústia, se você sente culpa, a culpa que você tem quando você come em excesso, ela vem do seu crítico. Então, todos nós temos o crítico. Só que a atuação dele vai diferenciar se você critica a si mesmo, se você critica aos outros ou se você critica as circunstâncias. Então, existem níveis de críticas que você faz nessas três amplitudes que pode ser diferente.
E isso vai modificar a atuação do seu sábio e a influência do sabotador secundário, que é quem dá força a ele. Nós temos 9 sabotadores secundários. E eu vou falar de algum deles, que é ele que dá força ao seu crítico. Então, o seu crítico ele pode atuar com o insistente, com o hipervigilante, com o prestativo, com a vítima, com o hiperracional, com o inquieto, o hiperrealizador, o controlador e o esquivo. Então, são 9 sabotadores secundários que dão força ao crítico. Quem é o insistente? O insistente é aquele tradicional perfeccionista, aquele que tem a coisa do não começar, porque quando ele começa tem que estar tudo em perfeita condição. Então, às vezes não começa a se alimentar bem porque ainda não foi no nutricionista fazer uma dieta. Eu não vou começar a fazer uma atividade física porque eu sei que eu quero fazer 1 hora de corrida por dia e agora eu estou sem tempo, eu só consigo fazer 20 minutos, então eu nem começo. Então, são medidas extras de perfeição que são desnecessárias. Você precisa se colocar em ação. E essa pessoa que tem um insistente fortalecido, ela vive a frustração porque nada está bom o bastante. E existe uma frase que eu quero dizer para você, se você é um insistente, é que feito é melhor do que perfeito. Essa frase serve para você, então você precisa vivenciar o começar. O hipervigilante é aquela pessoa que vive com medo, atento a todos os perigos que o cercam. Então ele trabalha, intensifica uma ansiedade muito grande, muito intensa nele. Então ele faz vários planos para a próxima coisa que vai dar errado. Às vezes ele enche a bolsa de comida porque ele tem medo de sentir fome. Então eu tenho que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, eu tenho que comer tudo instante, então já vou levar um lanche para isso, uma coisa para aquilo. E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente não tem como controlar algumas circunstâncias e as coisas saem fora do plano, então ele vive uma ansiedade extrema e um estado de alerta em que ele nunca pode descansar, vive um estresse contínuo. Eu quero te dizer, se você é o hipervigilante, cuidado, porque os seus níveis de hormônio do estresse, inclusive o cortisol, devem estar altíssimos. Isso é um grande risco, porque se você tem um cortisol alto, você está colocando o seu corpo em estresse e você nunca vai emagrecer. Então você precisa modificar isso urgente. O prestativo, ele se importa muito com os outros, ele se doa demais. Isso é uma crença muito forte que faz com que ele perca de vista as suas próprias necessidades. Então, muitas vezes, eu não consigo fazer uma alimentação diferente porque eu tenho que preparar o almoço do meu filho, o almoço do gato, o almoço do cachorro, o almoço do marido. Aí eu não posso preparar um almoço específico para mim. Então, tem uma dificuldade muito grande em dizer não para os outros, mesmo que as pessoas não exijam isso delas. Porque acha que a opinião dos outros é importante demais e que todas as pessoas estão dependentes de você. Cuidado. Inclusive, eu postei hoje nos meus stories a respeito disso, né? Para o prestativo, que são as pessoas que deixam de fazer as coisas para si, para fazer para os outros. E aí tem aquele ditado, né? Aquela frase dos comissários de bordo, né? Dos aviões que eles falam: se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, coloque a sua máscara antes de ajudar alguém. Por quê? Porque não tem como você ajudar alguém sem oxigênio. Você vai cair, né? E, no entanto, se você estiver suprido de oxigênio, você consegue ajudar mais. Então, pare para pensar em que tipo de entrega você tem feito para as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Se você não tem cuidado de você e você não tem atendido às suas necessidades e às suas prioridades. Então, a vítima, quem é a vítima? O próximo sabotador é aquela pessoa que para ela tudo é mais difícil. Então, ela não assume a autorresponsabilidade. Alguém tem culpa, menos ele é o problema. Então, desperdiça sua energia emocional e mental com a figura, assumindo a figura do mártir, da vítima, para atrair cuidado, para atrair proteção, para atrair olhar. Né? O hiperracional é aquela pessoa super cética, que sempre diz, mas isso não tem lógica, isso não faz sentido. Né? O sentido é esse e não discuta comigo. Então, é aquela pessoa que não tem empatia.
julga muito os outros e não a si mesmo, né? E a grande verdade é que essa pessoa é extremamente emotiva, mas ela tem um foco intenso e exclusivo no processo racional. Então, ela é uma pessoa que às vezes chora escondido, né? Que não, eu vou fazer dieta, eu vou dar certo, mas na verdade por dentro tá sofrendo, tá chorando muito, né? E às vezes até não adere a outros programas porque não acha lógica emagrecer trabalhando a mente. Porque a lógica para ela é emagrecer sofrendo, é emagrecer em restrição. E temos também o inquieto, que é aquela pessoa que tem muita ideia na cabeça. Ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou fazer dieta, eu vou fazer treino, eu vou fazer natação, eu vou fazer e não dá conta de nada. Por quê? Porque ela não tem foco por conta de tantas ideias que ela tem. Ela tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Além disso, também tem o hiperrealizador, que é aquela pessoa que executa muita coisa ao mesmo tempo e procrastina porque tem muita coisa para fazer. Ou seja, trabalha demais, chega em casa, ainda vai cuidar da comida, vai cuidar das coisas que você poderia delegar, você poderia distribuir tarefas e você prefere se cansar mais para se sentir culpada depois. Porque a questão que você pensa, na verdade, a preocupação é com o que os outros vão pensar. Se eu não tiver resultado, se eu não der conta, se eu não tiver sucesso, o que as pessoas vão pensar de mim? Então é aquela pessoa que fala assim, quando eu tiver tempo, quando eu tiver resultado, eu vou cuidar da minha saúde. Só que o hiperrealizador, ele se realiza com mais realização. Então, quando você começa a ter resultado, quando você começa a ter tempo, você começa a preencher isso com outras coisas para ter mais realização. Então, a verdade é que você quer sempre mais e você nunca tem tempo para fazer nada, não se dedica ao que precisa ser feito e a sua vida vai ser sempre mais do mesmo, tá? E por último não, ainda tem mais dois. Tem o controlador, que é aquela pessoa que controla pelo desejo de controlar. Então é aquela pessoa que normalmente vive subindo, descendo da balança todo dia, toda hora. Não tô emagrecendo, aí fica triste, aí fica chateado, quer ter controle de tudo e se estressa com as coisas que não estão sob seu controle. Então muitas vezes você está vivenciando um processo de estresse muito grande e isso está impedindo o seu emagrecimento porque você quer controlar o incontrolável. Às vezes o seu metabolismo e o seu organismo não vai emagrecer em 2, 3 dias, né? E às vezes você fica exercitando esse controle e aumentando essa ansiedade de estar no comando, de controlar as situações, de dirigir as ações das pessoas, e isso só gera ansiedade e impaciência. Além disso, o último temos o esquivo, que é aquele tradicional procrastinador. Entenda, todos os sabotadores você vai procrastinar, mas o esquivo é aquela pessoa que simplesmente foge. Ela foge porque é chata ir para academia, então não vou. É difícil fazer uma atividade física, então não faço. É difícil viver em dieta, então não como saudável. Então ela prefere arcar com as consequências porque é difícil. Ela foge. Né? E isso provoca o atraso na conclusão das coisas. A mentira que ela conta para ela mesma é que às vezes, isso aqui eu quero só fazer as coisas que são boas, que são positivas, não quero nada negativo para mim. E na verdade ela não está enxergando que ela só está evitando, ela só está fugindo dos problemas. Certo? Então, você precisa trabalhar o seu cérebro fazendo um enlace das áreas em que o cérebro sobrevivente, o sabotador, vive e o cérebro QP, que é o cérebro do seu sábio, vive. Então você precisa, dentro dessas áreas do cérebro, fazer 3 estratégias distintas para fortalecer o seu cérebro de inteligência positiva. Qual é o primeiro passo? Enfraquecer os seus sabotadores. Como fazer isso? A gente já fez isso na sessão, que é você identificar quem é a voz que fala para você, que te impulsiona a fazer o que não deve ser feito. Fortalecer o seu sábio. O que é fortalecer o seu sábio? É você identificar uma voz positiva que neutralize essa voz negativa do seu sabotador. E depois fortalecer os músculos do seu cérebro QP. Como assim, Jéssica? Se conectando com os seus sentidos. Toda vez que você perceber que o sabotador surgiu e você está tentando neutralizar ele,
Você vai se conectar com sinais de aqui e agora, sinais de que você está viva, que você está presente. Porque perceba, o seu sabotador é sempre uma preocupação com o passado ou com o futuro. E você se perde desse momento agora. Então você precisa se conectar com esse momento agora. Como? Através das sensações do seu corpo, dos seus sentidos. Então, se você está indo ao banheiro, por exemplo, e você fez suas necessidades, você vai lavar sua mão, sinta o tato da água na sua mão. Sinta a espuma do sabão na sua mão. Respire fundo. Através da respiração, sinta o cheiro do sabão. Olha, só aí você fez 3 exercícios para o seu cérebro QP. Você fortaleceu o músculo dele. E vou te dizer, você precisa fazer cerca de 100 repetições por dia para que você consiga ter um cérebro fortalecido para que os seus sabotadores não atinjam ele. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Coloca sempre em contato a sua respiração, sentir o seu pé no sapato, as suas costas onde estão recostadas, sinta o cheiro, sinta o gosto da comida, saboreie, mastigue devagar. Isso faz você estar no aqui e agora. Isso faz você neutralizar os sabotadores e faz você comer muito menos. Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha feito sentido para você, né? Que ela tenha feito diferença para você e que ela ajude você a trazer resultados. Conta para mim depois o que você achou. Eu vou adorar saber o seu resultado. O dente sujo de batom, ninguém me avisa? Os cabelos lá em cima, ninguém me avisa? Espero que você tenha gostado dessa aula, independente desses percursos no meio do caminho, né? Que você tenha ajudado você a começar a neutralizar os seus sabotadores, começar a começar a fazer o seu cérebro funcionar a seu favor, fazer a sua mente ser a sua amiga e não a sua inimiga. Eu vou deixar de usar esse batom, né? Fazer a sua mente ser a sua amiga e não a sua inimiga. Fazer você potencializar seus resultados. E você pode usar esse exercício em qualquer área da sua vida que de repente está emperrada e que você tenta promover ações, você tenta trabalhar o seu potencial e você não consegue. Então, é uma boa dica para você começar a partir de hoje. Eu espero que você tenha resultados. Conta para mim, manda um e-mail para mim e diz para mim o que é que você achou, tá bom? Um beijão, fica com Deus e até a próxima aula.